Minha gente, o dinheiro entra na tua casa, porém ele vai embora. E algumas até me dizem assim, Poli, antes eu não tinha dívida, agora tenho. O que está acontecendo? Vem comigo que eu vou te explicar o que pode estar acontecendo aí na tua casa. Meu nome é Poliana Albiero, eu sou uma feng shuísta, especialista em planejamento e dona de casa, assim como vocês. Sempre escuto de muitas pessoas falando, Poli, fiz tudo o que você falou, fiz isso, fiz aquilo outro. Ok, a casa se estabilizou, entrou em equilíbrio, não? E até eu consegui um emprego melhor. Nossa, agora tô ganhando um dinheirinho, tá entrando mais uma graninha aqui, uma graninha ali. Porém, Poli, o dinheiro não fica em casa. E antes eu não tinha dívida, até agora tenho dívida. O que pode estar acontecendo com a minha casa, com a minha vida? Enfim, dá para você me explicar? Bom, gente, vamos lá. Eu até quero colocar aqui uma história que eu passei por isso. Quando meu filho mais novo, lembrem, eu sou mãe solo. Quando meu filho mais novo tinha em torno de 3 aninhos, eu quis retornar à minha vida profissional, né? Achei ali que chegou a hora, né? O Gustavo já estava com 3 aninhos, eu poderia, então, eu fui, prestei um concurso, passei no concurso e fui trabalhar, o salário era bom, tudo, só que eu não me dei conta de algumas coisas. E olha, gente, que eu faço, a minha especialização é dentro de planejamento e eu não planejei corretamente esta minha vida profissional e esta minha vida financeira. Por quê? Eu olhei assim, vou ganhar tanto. Ok, vou ganhar tanto, então, nossa, vai fazer isso e aquilo. Mas existia um outro lado. E eu vou te colocar esse outro lado, tá? Como o Gustavo era pequenininho, né, eu tinha que achar ou uma babá para ficar com ele, ou colocar ele numa escola o dia inteiro, para que eu pudesse trabalhar, não, fora. Então, de início até contratei uma empregada meio período, uma babá, aliás, não, meio período para ficar com ele, tá? Quando eu percebi que a babá, além do salário dela, eu tinha que pagar o salário dela, eu também tinha que dar alimentação. Então eu dispensei a babá e coloquei o Gustavo numa escola particular, tá? Para ele ficar em período integral. Tá? Eu achei que seria uma solução muito boa, mas na realidade não foi. Mas enfim. Aí eu também não me dei conta de que, tá? Eu tinha o deslocamento, tá? Não era no meu município, eu tinha que me deslocar, era uma distância de 30 quilômetros, então eu levava um tempo, né? Levantava muito cedo, levava o Gustavo para a escola e tinha que me deslocar. Então tinha esse percurso de tempo e de gasto, né? Porque você tem que pensar, sim, gente, o carro tem a manutenção, não é só o combustível. Então eu calculei ali apenas o combustível, mas tinha manutenção e o carro começou a me dar problema e eu, né, porque estava sempre na estrada, vai e vem, sempre, não, tem o desgaste de pneu, tem tudo aquilo que quando você tá com o carro na estrada, você tem que ter a manutenção dele. Então, gente, e outra coisa, não, como eu perdia muito tempo em deslocamento, eu perdia às vezes os finais de semana, como era um emprego em órgão público, às vezes os finais de semana eu tinha que trabalhar. Então, gente, eu tinha pouco tempo para quê? Para cuidar da minha casa, eu tinha toda a parte externa, a questão de grama, de podas e tudo mais, eu tinha que contratar pessoas. Então, outro gasto, né? Eu tinha o gasto do combustível, eu tinha o gasto da manutenção do carro, eu tinha o gasto para contratar alguém para limpar o terreno, né? o jardim da frente e tudo mais, lá atrás da casa, e também tinha que ter alguém para me auxiliar na limpeza da casa, né? Pelo menos que viesse uma vez por semana para fazer uma faxina. E também, né? Em vez de preparar a minha alimentação, eu comecei a comprar alimentos prontos. Quando eu coloquei tudo isso no lápis, o que eu ganhava, eu gastava, não sobrava nada. No ano seguinte, quando eu fui pagar o imposto de renda, eu disse, nossa, esse ano
além de eu ter gasto tudo que eu ganhei, eu gastei nestas coisas, ainda veio o quê? O imposto de renda que eu tive que pagar. Então, quer dizer, eu paguei para trabalhar. Então, fui lá, negociei, pedi um aumento, mas o que eu cheguei à conclusão? Eu fiquei anos lá fazendo isso e quer dizer, na realidade eu pagava para trabalhar, porque mesmo com aumento, mesmo com tudo, as coisas vão se encaminhando de uma forma ali que você, sem um planejamento correto, tá? Sem um planejamento correto, às vezes não vale a pena pegar aquele emprego. Não vale, não, a gente não tem essa clareza do que vai ter muitos gastos. Não? Então, digamos lá, você tem crianças pequenas, tá? Aonde que você vai colocar essas crianças, tá? Quem que vai te ajudar? Então, nós temos que fazer essa coisa, este planejamento, nós temos que planejar. Tá? É a mesma coisa que agora eu vou tirar um pouquinho desse contexto de emprego. Tá? Havia uma costureira, tá? Ela começou assim muito simples, ela tinha a maquininha dela de costura ali na sala da casa dela e ela tinha bastante cliente, vinha cliente, não sei o que lá, e ela fazia concerto, ela fazia isso, fazia aquilo e ganhava um bom dinheiro, tá? Ela resolveu ampliar a casa dela e fez um puxadinho. Lembra aquilo que eu falei de puxadinho, tá? Ela já aumentou a casa dela, né? Puxou pro lado, não? A casa ali, tá? Tirou aquela configuração perfeita que ela tinha dentro do bagual. Ela tinha um retângulo perfeitinho, ela colocou pro lado ali, fez a casa assim, numa espécie de L invertido, né? Mas ela mudou a configuração, tá? E lá colocou várias máquinas, né? Várias máquinas ali, então fez um empréstimo para isso, não? E colocou uma funcionária, tá? Não pensou ela que iria ter despesas, né? Lógico que o fluxo dela era bom, tá? Mas, né, as clientes era bom, mas o que ela teve de despesa foi muito alto. Então ela sempre me dizia assim, tá? Aumentou muito, tá? O meu ganho, né? A minha renda ali, mas tudo aquilo que eu tenho que pagar, tá? Não compensa, Poli. Não compensa o que eu tô fazendo. Se ela tivesse ficado lá devagar, gente, não? Naquela maquininha de costura ali, e devagar vai ampliando o negócio com um bom planejamento. O negócio é planejar. O que compensa? O que realmente compensa na nossa vida, tá? O que eu recomendei para ela? A primeira coisa é dispensar a funcionária, porque a funcionária ali, neste caso, era uma coisa assim que o que ela ganhava, não? Na realidade, o que seria o ganho dela, ela tinha que pagar para a funcionária. Então, não compensava ela ter ali. Então, ela dispensou a funcionária e daí começou a equilibrar as despesas, né, gente? Esse equilíbrio que nós temos que ter, tá? Se você trabalha fora, tá? Veja quantas horas de trabalho, veja se compensa você perder 2 horas no trânsito para se deslocar, porque essas 2 horas você está onde? Você está dentro da tua casa, organizando a tua casa. Quando nós abandonamos a nossa casa, tá? Fica no abandono, não? É lógico que as coisas começam a pesar, não? Começa o quê? Gerar aquela energia tchá. Você não cuida das plantinhas e as plantas são necessárias dentro de casa, né? Aquela coisa do equilíbrio energético. Quem faz o equilíbrio energético são as plantas dentro da tua casa, tá? É a nossa casa limpa, a nossa casa em ordem. Você não tem tempo de cuidar da tua cozinha. Lembrem, gente, que a cozinha é o quê? Tá? O fogão da casa é o quê? É o rei da casa, não? O Deus da casa, como ele diz, não é nem rei, é o Deus da casa. Então nós temos que cuidar da cozinha, e para cuidar da nossa cozinha, dessa prosperidade financeira que vem através da cozinha, nós temos que ter tempo. É lógico que tudo começa a ficar muito atrapalhado, mas muito mesmo. De repente, trabalhar meio período e meio período você cuidar da tua casa compensa muito mais do que você ter um emprego, ganhar bem, mas também tudo que você ganha aqui, você gasta ali.
Não existe lógica nisso, gente. E que nem no meu caso, que eu estava já pagando para trabalhar, porque quando eu fui pagar os impostos ali, eu vi que não tinha ganho absolutamente nada. Não? Eu ia ter que tirar dinheiro para pagar o imposto do ano anterior que eu... Esta lógica, gente, essa lógica é muito importante, tá? Sente, faça um planejamento e veja o que você está ganhando e aonde são as suas despesas. E dentro das suas despesas, aonde você pode cortar. Né? Eu, na época, eu deveria ter cortado o quê? A escola particular, eu poderia ter colocado o Gustavo numa escola pública. Não? Seria um ganho na minha questão aqui. Poderia ter reduzido as minhas horas de trabalho. Não? Essa questão da redução de horas de trabalho para ter um pouquinho mais de tempo para cuidar da minha casa. Às vezes a gente não pensa, né? Você fica naquela coisa ali, parece que vira um emaranhado. E realmente estava emaranhado na minha vida. E eu vi que eu, trabalhando por conta, né? Tendo a minha empresa, é muito mais lucrativo do que trabalhar fora. Agora eu vou fazer um convite para você. Se você está gostando do canal aqui, se inscreva aqui. Aqui nós falamos sobre Feng Shui, falamos sobre organização, planejamento. Hoje é esta questão do planejamento financeiro da nossa vida para termos o quê? Um equilíbrio, gente. E se você gostou desse vídeo, deixe seu like, meu muito obrigada.